Pode Oi? começar. Então tá. Oi, gente, bom dia para todo mundo, bom dia a todas e todos aqui presentes. Então, é assim que eu dou início à nossa segunda edição da Roda de Leitura Compartilhada, que aqui é a primeira de 2023, com muita animação, com muita emoção, muita ansiedade. Nessa edição, a gente está trabalhando o livro de redação do vestibular da UERJ de 2023, que é esse que a Luísa está segurando, o menino do pijama listrado. Pode passar, professora. O Futuro ERJ, ele, apresentando um pouco, né, para quem não conhece ainda, ou para a gente poder saber um pouco mais da história desse projeto, ele é um projeto social, ele é um movimento social, e ele acontece desde 2020, e ele atua para que a gente consiga cada vez mais democratizar o acesso à leitura e à universidade pública para jovens adultos e idosos em vulnerabilidade social, né? Ele nasceu durante a pandemia, né, e veio caminhando nessa trajetória até 2022, quando a Luísa decidiu ampliar ainda mais isso, construir as rodas de leitura compartilhada e ampliar isso realmente para uma questão onde abraçasse o vestibular da UERJ em si, e quando ela me convidou para fazer parte e ser professora de redação e coordenadora das rodas. Então, esse projeto, ele amplia e ele promove realmente essa inclusão e também ele ajuda esses jovens adultos e idosos com a questão de documentação, né, que a gente até então chamava de sistema de cotas, né, mas que a gente, na UERJ, a gente discute um outro nome, que são políticas de permanência, deixa eu estar errada, Luísa, que são políticas de De permanência, de inclusão e inclusão e permanência, é isso, me fugiu o permanência. nome. Políticas de inclusão e permanência. E, bom, e é isso, basicamente, o Futuro R, esse projeto incrível, que é uma das aulas, vamos dizer assim, que vocês estão assistindo aqui hoje, que eu gosto mais de chamar como roda de conversa. Pode passar. Se você tiver algo para falar também do projeto, sim. Bom, e a gente chega nesse momento, né, de nos apresentar, né, para vocês, como a Camila bem pontuou, né, o Futuro ERJ, ele nasce desse movimento de querer fazer com que a universidade seja um espaço de fato inclusivo, né? E a minha chegada na universidade, ela mudou muita coisa na minha vida. Eu não sou a mesma Luísa de 2019, de quando eu estava no ensino médio, mas 2020, quando eu piso na universidade com tanta dificuldade, né? Porque foi um caos, gente, foi um caos para enviar a documentação, foi um caos para pagar as provas, foi um caos para fazer tudo. Porque envolve dinheiro, envolve paciência, envolve uma série de questões que precisa pensar um acolhimento, e não tinha, né? Então, o Futuro ERJ ele vem marcando o caminho desde 2020, justamente para mudar essa situação e essa realidade, para fazer com que eu não seja a única e exclusiva pessoa a estar lá, ou a Camila, sabe? Mas que outras pessoas que também vêm da nossa realidade, do nosso espaço, acessem aquele lugar, porque é um lugar de direito nosso. Então, quem somos nós, né? Quem são as educadoras que constroem a roda de leitura compartilhada, que é uma das extensões do Futuro ERJ? E aí, meu nome é Luísa Braz, eu sou educadora popular, sou estudante de pedagogia na UERJ, então eu estou no 8º período de pedagogia, a Camila também, ela vai falar um pouquinho sobre ela. E aí eu fundei o projeto Futuro ERJ em 2020, né? Assim que eu entrei na universidade, inclusive foi com um vídeo no YouTube, um belo dia eu decidi, botei na minha cabeça e falei, não, hoje eu vou falar da UERJ, porque a UERJ é muito boa, tem que falar para todo mundo. E aí eu fiz esse vídeo no YouTube para poder começar ali uma discussão de o que é o vestibular da UERJ, porque antigamente a gente não sabia nem o que era, sabia nem que era diferente, não sabia como é que era a redação, né, professora Camila? Por isso que surge também a necessidade da roda de leitura compartilhada, porque se existe um processo de vestibular diferente,
exige também que a gente faça um processo de estudo separado, um processo de estudo diferente, que leve em consideração que a gente precisa ler um livro inteiro, discuti-lo e depois fazer uma redação. Então, além disso, eu sou diretora criativa do projeto Futuro Erge. Então, esse trabalho envolve muito o processo de criação de eventos, de eventos que possa promover o que o Futuro Erge vem fazendo desde 2020. Então, vira e mexe, a gente inventa coisa nova, mas eu não sou sozinha, eu atuo junto com uma equipe muito grande, graças a Deus, de pessoas que, além de muito qualificadas, são pessoas que estão na UERJ, né? Então, os monitores do Futuro UERJ são pessoas que estudam na UERJ e que estão atuando da mesma maneira que nós, né? Estão lá na UERJ, sabe que a UERJ é a melhor mesmo e a gente quer oferecer isso a outras pessoas. Bom, já me apresentei, vou passar para a professora Camila se apresentar. Oi, gente. Estão ouvindo algum barulho, não? Fora da minha voz? Ah, então tá certo. Tá certo. Bom, gente, meu nome é Camila. Como a Luísa bem falou, né? Nós cursamos pedagogia, também estou no 8º período junto com ela. E, bom, nós estamos aí nessa reta final da nossa graduação, né? Mas tem um perrengue, né? E eu sou educadora popular, educadora da EJA. Sou também coordenadora e professora de redação do projeto Futuro ERG, da Roda de Leitura Compartilhada, como ela bem falou. E, bom, para mim, a trajetória para entrar na UERJ também foi um pouco complicada. Eu não entrei pelo sistema de cotas, né, pela inclusão permanente, porém, o vestibular da UERJ, ele é muito diferente do Enem e de qualquer outro vestibular, na verdade. Na verdade, qualquer vestibular que fique separado, como o vestibular estadual, ele é diferente. E a gente não conhece muito, porque ele não é amplamente divulgado como o Enem, ele é divulgado só no Rio de Janeiro. Então, é uma parcela muito pequena de pessoas que acabam tendo acesso a esse vestibular e essas informações. Então, para mim foi um pouco complicado, acabei perdendo alguns prazos, mas no final das contas deu tudo certo. E eu estou aqui hoje terminando a minha graduação. E com certeza, se na minha época tivesse Futuro R, teria sido diferente, mas não tinha ainda, né? Então, a gente acaba sendo muito mais difícil quando a gente não tem um apoio, uma rede de apoio, com quem falar sobre. Eu só fui realmente aprender sobre a UERJ e aprender a fazer como é o vestibular e tudo mais, de verdade, de fato, depois que eu entrei na minha graduação. Então, é isso também. Pode passar. Bom, falando um pouco do autor, eu acho que não tem como a gente falar sobre um livro sem falar sobre o autor que, que escreveu esse livro, porque eu acho que a gente conhece um pouco da história do livro e sobre a escrita também. Eu gosto muito de conhecer a escrita de quem escreveu, então acho que é importante a gente conhecer. E o autor é esse aqui que vocês estão vendo, que é o John Boyne. Ele nasceu em 1971, na Irlanda, e ele começou a escrever histórias, né, aos seus 19 anos, mas ele teve o seu primeiro livro lançado só aos 29 anos, que foi 10 anos depois que ele escreveu o seu primeiro livro. Ele estudou inglês no Trinity College e literatura criativa na Universidade de East Anglia. E foi lá nessa universidade onde ele ganhou o primeiro prêmio dele, que é o prêmio Chris Brown, que é um prêmio de prestígio literário. Para quem não sabe, é um prêmio de prestígio e que isso alavancou muito a carreira dele, com certeza. E o seu maior sucesso de vendas é inegável, que é o livro que a gente está lendo, né? Menino do Pijama Listrado, que foi lançado em 2006 e foi um sucesso de vendas, vendeu milhões de cópias e com certeza foi, gente, um sucesso, assim. E ele, John Boyle, ele é conhecido pela literatura infantil juvenil, principalmente. E o Menino do Pijama Listrado faz parte, engloba essa literatura infantil juvenil. Mas também, apesar de ser um livro infantil juvenil, para quem já leu, para quem já viu o filme, sabe que é bem uma literatura bem forte, assim, é bem marcante, mas não deixa de ser infantil juvenil porque traz as marcas de um menino, como se a história fosse contada a partir desse menino. Então, é isso, assim, gente, sobre, um pouquinho sobre John Boyle. Pode ir, Ana.
E sobre o livro, né, O Menino do Pijama Listrado, puxando assim uma ficha técnica para falar rapidamente sobre ele, né? A gente pode perceber em uma breve pesquisa que ele foi lançado, né, ele foi publicado no dia 5 de janeiro de 2006. E esse livro, ele é uma ficção histórica. Então, significa que ele é uma história que foi inventada, vamos dizer dessa maneira, e que ele está ali imerso por um período histórico da nossa vida, do nosso mundo, né? Então, a gente pode perceber que as temáticas abordadas dentro desse livro, elas adentram dentro, é isso mesmo, dentro dos anos de 1943, né, num cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, essa obra é um livro de infanto-juvenil, como a Camila citou, que retrata a Segunda Guerra Mundial da perspectiva de duas crianças. Então, de duas crianças que possuem origens diferentes. Então, a gente pode perceber que o livro ele se constrói em cima dessa narrativa, né? Em cima da visão de uma criança, né? Que até então parece ser uma criança privilegiada, né? O primeiro cenário que a gente vai lendo, que a gente vai emergindo, e aí mais para frente a gente vai ver outra, mas enfim. Ele é dividido em 20 capítulos, onde são capítulos super breves e curtos, e todos esses capítulos eles possuem títulos indicando o conteúdo que será lido. Então, assim, gente, qual é a importância da gente pesquisar sobre o autor, da gente puxar a ficha técnica do livro, da gente compreender o escrito antes de lê-lo de fato, para a gente entender do que a gente está falando. Qual vai ser o nosso desafio daqui a 4 meses, né? O que a gente vai se aprofundar nesse tempo? A gente vai emergir, falando assim, na minha visão crítica, na minha opinião, a gente vai emergir em uma obra que não é difícil de ler, né? Diferente da obra do ano passado, que a gente teve um livro que era o Não Me Abandone Jamais, que a gente fez a roda, era um livro super imenso, que às vezes a gente percebia que tinha muita coisa enrolando, né? Mas esse livro não. Esse livro, além dele ter capítulos super breves, eles possuem títulos, então ele já indica para você o que vai ser trabalhado naquele capítulo. É uma leitura super fluida, super fácil. A gente também percebeu que poucos momentos você precisa pesquisar o que significa uma coisa ou outra, e que, na verdade, quando o autor, ele propõe a você uma coisa que você não sabe o que significa, é porque faz parte do enredo da história, né? Como a palavra-chave da reunião de hoje, né? É uma palavra que marcou bastante, a gente vai falar mais para frente, e que faz parte do enredo. É uma coisa que a gente poderia pesquisar. O que significa isso? Mas talvez a gente não encontre, porque o autor colocou propositalmente. Diferente de uma palavra ou outra que está dentro da literatura que a gente não entende. E tem várias, gente. Mas por que eu estou falando isso? Para ir despertando dentro de vocês esse desejo pela pesquisa também. Porque quando você lê e você pesquisa, quando você faz uma leitura debruçada de uma pesquisa crítica, você aprende muito mais sobre aquele conteúdo, você aumenta o seu repertório cultural, você alarga também o seu vocabulário. Então, isso é muito importante, tá bom? Conhecer o autor e conhecer a obra que a gente está lendo. E aí, essa é a visão que eu tenho, né? Eu acho que vai ser uma leitura super tranquila, como eu já falei, mas sempre que vocês precisarem de ajuda, sempre que vocês precisarem, olha, eu acho que eu não entendi muito bem o que o autor está querendo dizer, porque tem disso também, né? Às vezes o autor filósofa demais e a gente não entende. Mas aí, nessas discussões, nesses espaços aqui, é que a gente vai construir isso. E dito tudo isso, a mediação dos nossos encontros, né, pelo menos desse primeiro, a gente vai ver como é que vai funcionar, talvez a gente mude, mas enfim, a mediação elas vão ser por tópicos. Então, a gente vai falar de cada capítulo especificamente do livro, a gente vai passar por cada um deles, comentando as nossas visões, as nossas opiniões. Vocês também podem comentar através do chat ou até mesmo abrindo o microfone, fiquem à vontade. E a gente vai colocar alguns tópicos que lembrem momentos estratégicos da história. Então, vai ter tópicos que resgatam questões do começo do capítulo, do meio e do fim, para a gente poder voltar nesses momentos e ir discutindo o que aconteceu.
né? E no final a gente ter uma experiência literária bem alargada. Por quê? Porque não vai ser só o que eu vou falar, não vai ser só o que a professora Camila vai falar, vai ser o que todo mundo vai construir juntos. Então, por isso a importância da gente fazer desse espaço aqui literalmente uma roda compartilhada. Uma roda de leitura compartilhada, que é justamente nós compartilharmos uns com os outros qual foi a nossa experiência de leitura. Então, essa vai ser o nosso combinado daqui para frente. Bom, gente, eu fechei minha câmera aqui depois de um tempo do meu fone de ouvido, não sei como, saiu uma parte dele aqui e ele quebrou. E eu tô só com um lado, vocês estão me escutando bem? Ah, então tá. Bom, eu acho que é muito importante a gente ressaltar nesse momento, porque quando eu e a professora Luísa, a gente está assim falando, dá muita impressão de aula, né? De que a gente está dando uma aula e que todo mundo fica quieto e só a gente fala. Mas, gente, eu gosto mais, a gente fala que é uma roda de leitura compartilhada, que é uma roda de conversa. É um momento em que a gente pode trocar. E a gente trouxe aqui Paulo Freire, que para nós que estamos nos formando pedagogas, para nós que somos professores, é muito importante. E para quem vai se formar em pedagogia também, gente, eu acho muito interessante. Ou para quem vai fazer alguma licenciatura, se não conhece, conheça Paulo Freire, né? Ele traz uma importância para nós como educadores de que o professor ele não só ensina, mas ele também aprende. E quem está escutando, os educandes, eles também não só escutam, ouvem e é isso. Não, eles também ensinam para a gente. Nós aprendemos muito com vocês. Então, é muito importante que vocês troquem com a gente. Ah, não me sinto confortável de abrir a câmera e de abrir o microfone. Coloca no chat, não tem problema. Ah, eu tenho vergonha de dizer alguma coisa. Não tenha vergonha. Ninguém aqui vai rir de vocês, porque às vezes a minha pergunta é boba. Gente, toda pergunta é pergunta. Todo comentário é comentário. Ah, mas às vezes o comentário que eu faço eu acho bobo. Mas às vezes o seu comentário pode ser, às vezes, uma dúvida de outra pessoa. Então não tenha vergonha de falar, porque ninguém vai rir, ninguém aqui vai descredibilizar, tá? E aqui não é a intenção de que a professora a gente fique dando uma aula sobre o livro e vocês escutando, não. Aqui a gente quer uma troca, uma roda mesmo. Então, por favor, troquem com a gente, conversem com a gente, dialoguem com a gente, porque é muito importante, tá bom? Acho que é isso. Pode passar. Bom, logo nesse primeiro capítulo que a gente leu, né, foi um capítulo bem curtinho, mas eu vou dar início então para falar sobre ele. E aí o nome do capítulo é Bruno faz uma descoberta, né? E o Bruno ele chega em uma tarde da escola e aí ele percebe que a Maria, que é a governanta da casa dele, tá arrumando as coisas dele dentro da mala. Então ele, como uma criança bem curiosa, ele começa a perguntar: o que está acontecendo? Por que a Maria está arrumando minhas coisas na mala? Será que eu fiz alguma coisa de errado? E aí, gente, eu também percebi uma coisa muito curiosa, né? Que a criança, no caso, o Bruno especificamente, ele acha que se ele fizesse algo de errado, ele poderia ser mandado para um lugar para ficar sozinho em algum lugar, porque ele chega a supor isso, né? Ele chega a supor, será que eu fiz algo de errado e que estão me mandando para um lugar? Então, assim, o primeiro ponto que a gente pode perceber nesse capítulo é que o Bruno, ele descobre que a sua família está se preparando para uma grande mudança. Então primeiramente ele toma um susto, né? Perceber que a família dele vai se mudar de fato é uma coisa nova para ele está descobrindo ali naquele momento, está sendo informado, inclusive, com alguém já mexendo nas coisas dele, invadindo o espaço dele. Então, é um momento que o Bruno, né, que essa mudança repentina, ela abre espaço para inúmeros questionamentos também, porque ele começa a se perguntar e perguntar muitas coisas para a mãe dele. E aí a mãe dele diz para ele, né, que acha que essa é uma grande aventura, né, que o que eles vão viver é uma grande aventura, só que ele descobre que essa grande aventura estava destinada a acontecer por causa do trabalho do pai do Bruno, né? E porque o Fúria tinha grandes planos para ele. Então, assim, o Bruno ele vai percebendo que essa mudança, além de uma
repentina mudança de ser uma grande aventura, entre aspas, como as pessoas colocam aqui no livro, como a mãe dele coloca no livro. Ele percebe que se ele pudesse culpar alguém por essa grande mudança, por essa grande aventura, ele culparia o próprio pai, porque é por conta do trabalho dele e porque um cara chamado Fúria tem planos grandes para ele, né, gente? Então, assim, a gente vai percebendo em todo esse primeiro capítulo. Calma aí que o slide deu. Vou voltar no slide. Mas a gente vai percebendo em todo esse primeiro capítulo esse jogo, sabe? Esse jogo em que a criança ela vai apontando mesmo. Não, por que a gente vai para aí? Vai se mudar? Para onde a gente vai? É muito longe daqui? É muito diferente daqui? Dá para a gente chegar em 1 quilômetro? Então, tipo assim, a gente percebe o quão a criança ela é curiosa e o quão ela quer se sentir pertencente a esse local de decisão, de compartilhamento, né? Então a gente vai vendo em vários momentos do livro, eu estou aqui com o livro aberto para poder procurar outras coisas também, em que a criança, o Bruno, ele também vai se deparando que ele tinha pouquíssimas informações sobre o trabalho do pai dele, né? Então, quando ele para pensar, nossa, a gente está se mudando por causa do trabalho do meu pai, mas aí ele fica assim, mas com o que meu pai trabalha? Né? Eu nunca parei para pensar nisso. Ele vai percebendo isso ao longo do caminho, ao longo dessa pequena mudança, né? E aí ele vai se deparando com vários questionamentos de que ele só sabe que o pai dele trabalha em algo importante, também vou usar aspas, e que o uniforme, ele diz aqui, né? E que ele tinha um uniforme fantástico. Então, assim, a mãe dele também coloca algumas vezes que é um trabalho que precisa ser feito, isso aqui eu estou lendo no livro, tá? Na página 12. É um trabalho que precisa ser feito por um homem muito especial. Então, gente, o Bruno, ele vai descobrindo várias questões que ele não tinha nem ideia, ou que ele vai construindo um pensamento crítico sobre, né? Com o que meu pai trabalha, por que a gente tem que se mudar, o que está acontecendo, inclusive aqui no meu slide também, o que está acontecendo, estou me perguntando agora. Mas são inúmeras questões em que a gente não tem muitas soluções, né? O Bruno ele vai percebendo isso, que ele não tem solução, que ele já percebeu que a mudança de fato vai acontecer, né? E que cabe a ele aceitar essa condição, né? Então, o Bruno, ele começa a descrever como é o ambiente que ele vive, né? Ele começa a descrever a casa que ele mora em Berlim. Então, ele vai descrevendo o corrimão, o escorregador, enfim, outras coisas que vão aparecer também no próximo capítulo. Mas ele descreve o quão ele gosta daquela casa, o quão aquela casa remete a ele felicidade, que naquela casa ele tem 3 melhores amigos para toda a vida. Então, ele vai colocando essas pontuações para falar como que eu vou largar tudo que eu tenho aqui em Berlim e vou para um lugar que eu não conheço, que eu não sei onde que eu nunca vi na minha vida. Então a gente vê essa magnitude, essa potência de uma criança questionar abertamente o porquê das situações, né? O porquê que está acontecendo certas coisas. E aí eu vou passar para a professora Camila, vou colocar aqui no próximo slide. Por algum motivo o slide ele está nos pregando peça, mas se Deus quiser ele não vai parar com essas gracinhas. Mas qualquer coisa a gente abre o livro e vai seguindo por ele também. Coloquei de volta, professora. Tá. Ele ainda tá pequeno, não tá grande assim, imagem, não? Eu vou deixar grande. Tá, não, tô avisando que às vezes a gente acha que tá grande, não tá, mas tá dando pra ver também. Se tiver que ficar assim, pode ser também, não teria um problema, não. Bom, gente, o capítulo 2, né, começa ele já nessa casa nova. Ele adentrando essa casa e conhecendo essa casa. A gente começa a perceber, né, desde o primeiro capítulo, pelas infinitas perguntas, que o Bruno é um menino muito curioso, muito esperto. Ele é um menino que quer saber das coisas, quer saber de tudo. E a gente pensa assim, por ele estar fazendo isso porque ele é levado. Mas, gente, ele não está errado. Porque a curiosidade faz parte. Nós adultos somos curiosos e perguntamos as coisas. E a criança não pode perguntar, né?
E como a professora Luísa bem pontuou, a gente vê aqui a marca de um autoritarismo, né? Com relação aos pais dele, e principalmente a mãe, né? Porque ele tem uma relação com a mãe, apesar de ter relação com o pai também, mas com o pai a relação dele não é tão próxima. Ele quase não, você vê que ele quase não conversa, quase não se aproxima do pai, né? Inclusive, essa relação de autoritarismo, ela pode ser muito bem vista na página 21, que ela fala assim: Bruno, vá logo, por favor, disse ela ríspida, pois aparentemente não havia um problema se ela interrompesse, embora na situação contrária não funcionasse assim. Ou seja, a mãe dele pode interromper o tempo todo, mas ele às vezes não pode interromper a mãe porque é considerado uma falta de respeito. E essa hierarquia, né, faz com que a gente veja isso até nos dias de hoje, né? O pai e a mãe é o centro principal de uma família, e o filho obedece. Não significa que o filho não deva respeito ao pai, mas significa que o respeito ele é mútuo. Então, se o respeito ele parte dos pais, em relação aos pais dos filhos, ele também tem que existir. E a criança tem o direito de saber o que está acontecendo na vida dela. Porque pode até parecer besteira, porque ele perdeu os amigos. Mas, gente, é um marco muito importante na vida de uma criança. Mudar, assim, sair de uma escola, talvez, assim, pelo visto aqui, no meio do ano, por exemplo, ou nas férias, e aí você não vai voltar mais, sem ter nem tempo de se despedir direito. Isso marca a vida de uma criança. E isso é importante respeitar esses processos dela. E aí, nessa casa nova, eu fiz uma relação na última roda, que eu vou trazer de volta para cá, que ele vem falando, né, que a casa, tudo na casa, ele é o oposto da outra casa que eles moravam lá em Berlim. Essa casa é cinza, essa casa é ruim, essa casa é velha, essa casa ela fica isolada, ela não tem nada de bom, ela não tem nada de legal para ele poder fazer. Parece que, por mais que ele procure, explore, tudo parece igual, não tem nada de diferente para ele poder, de novo, para ele poder descobrir nessa casa nova. Sendo que a casa de Berlim era enorme, dava para ver a Berlim inteira assim pela janela. Ele amava aquela vista, né? E aí ele pensa muitas vezes em fechar os olhos, se lembrar, ter aquelas boas lembranças de uma casa que ele realmente gostava. E eu fiz uma relação na roda passada que foi com outro livro, que foi com o livro Coraline. Vocês já leram? Vocês conhecem esse livro, conhecem essa história? Ou o filme, né? Coraline. Aqui, eu trouxe ele, gente. Esse livro eu indico para todo mundo, que é o meu livro preferido da minha vida. Falando só um pouquinho do livro, resumidamente, é um livro que conta a história da menina, que é Coraline, que ela também se muda para uma casa nova, assim como o Bruno, sem que os pais dela consultem, simplesmente se mudam. Só que essa nova casa dela, ela não tem os amigos, ela não tem mais escola. Tudo que ela gostava ficou na outra casa. E essa casa nova é chata, ela é ruim. Até que um dia ela acha uma portinha na casa dela e ela atravessa a portinha. E aí, nessa portinha que ela atravessa, ela encontra a mesma casa dela, como se fosse uma realidade duplicada, tipo um mundo invertido. Ela acha a mesma casa, os pais dela, tudo igual, só que essas novas pessoas, esses novos moradores da casa, têm botões costurados nos olhos. Então, são os pais dela, mas não são. E aí, para descobrir o que é, tem que ver o filme ou ler o livro. Mas é um livro que seria de terror, tá? Esse Coraline, apesar de ele ser um livro de público infantil, ele é de terror, ele é bem sombrio, na verdade. E eu faço relação com esse livro, você me pergunta, Camila, mas eu posso fazer relação com outro livro? Posso. Eu posso levar isso para o vestibular da UERJ, caso o vestibular trabalhe sobre sentimentos infantis e questão de autoritarismo com relação à infância? Posso? Pode. Mesmo sendo num livro infanto-juvenil, que não tem nada a ver necessariamente com a história, posso. Se eu fizer essa relação, eu posso construir isso. Por isso que eu sempre que posso, trago para vocês referências diferentes fora do livro. Porque eu posso, sim, construir essa relação. Porque de tantos pais da Coraline serem autoritários, ela teve a necessidade de tentar procurar uma outra realidade, ela queria ter outros pais. De tanto que os pais dela, na visão dela, não eram bons, porque eles nunca consultavam ela de nada. Então, isso marca muito a vida de uma criança, na vida de um adolescente. Então, caso o vestibular da UERJ fale sobre sentimentos da infância, alguma coisa assim, vocês podem usar Coraline, gente. Mas para usar, por favor, não copiem o que eu estou dizendo. Leiam o livro ou assistam um filme para vocês entenderem a história. Não vai pegar o que a professora falou aqui, copiar e colar. É importante que vocês façam essa construção a partir do olhar de vocês mesmos. Eu estou dando essa dica.
Eu acho que em relação ao capítulo 2, para mim o que me marcou foi bastante isso. E para mim passar a palavra para a professora Luísa também para ela falar um pouco do capítulo 2. Outra. Ai, pode falar, professora, pode falar. Eu já falei bastante do capítulo 2. Não, pode concluir sua fala, fica tranquila. Não, eu só ia falar que ele também percebe que a Maria não era a única criada na casa, né? Que ele diz que havia outras 3 mulheres magras e que se comunicavam por meio de sussurros, né? E que havia um velho no segundo andar, né? Que ele disse que ele era ranzinza, né? E é isso, assim, que me marcou. Em falar nisso, gente, bota no chat ou abre o microfone para falar. Quem vocês acham que eram essas pessoas, essas mulheres magras que sussurravam e esses velhos? E o que vocês acham que eles estavam fazendo ali? Enquanto as pessoas vão pensando nessa resposta, né? A gente pode perceber também, só para tentar complementar um pouquinho, a gente pode perceber que, como a Camila falou, se o sentimento dele é oposto a tudo que ele sentia na outra casa, se essa casa atual é oposta a tudo que tinha lá, os sentimentos do Bruno também são opostos. Então agora ele passa a sentir um vazio, ele passa a sentir uma certa solidão e ele sente o frio também. Ele diz que ao redor daquela casa não tem nada, só tem aquela casa e que não tem outras crianças. A princípio, vamos ver para frente o que são os mistérios dessa nova casa, mas que é um completo vazio, um completo nada. A casa, ela também, pela forma como ele descreve, parece ser uma casa espaçosa. No entanto, para uma criança de 9 anos, é uma casa sem graça. Porque o que ele tinha na outra casa em Berlim? Ele tinha um mundo, né, dentro de casa. Ele, como a Camila fez essa correlação maravilhosa entre Coraline e o menino do pijama listrado. Assim, ele tinha várias passagens secretas que ele descreve no primeiro capítulo e no segundo, e ele diz que eram tantas que ele nem conhecia todas, e que cada dia ele ia conhecendo alguma coisa nova. Então, assim, é bem Coraline mesmo. Se você faz essa correlação, você consegue perceber. E assim, o Bruno ele fica nitidamente chateado com isso tudo, né? Porque principalmente, gente, o que a gente está falando aqui é sobre incluir as crianças também no centro das decisões. E aí uma coisa que marca muito nesse livro é as relações autoritárias, não só a relação de governos autoritários, né? Mas também estamos falando de relações entre familiares, entre amigos, entre irmãos, né? Entre pessoas que, por exemplo, quando ele cita em vários momentos que o único lugar da casa que ele não pode entrar, ó, vou até procurar a palavra que ele usa direitinho para ser super fiel ao livro, mas ele fala, ó, e onde era proibido entrar em todos os momentos, sem exceção. Ele sempre fala dessa maneira. Quando o Bruno fala do escritório do pai dele, ele fala que é proibido entrar em todos os momentos, sem exceção. Ele enfatiza isso. Então a gente percebe que existe um relacionamento autoritário dentro dessas relações, né? E isso vai se construindo pelo cenário que eles vivem, né, por esse recorte histórico que a gente está falando, que é justamente esse período entre 1943, entre cenário de Segunda Guerra Mundial. Então, a gente percebe isso dentro desse livro, né? E também, como a professora Camila falou, ele percebe que tem outros funcionários. E aí, um desses era o velho. E aí, ele chama o senhor de velho, né, e fala que ele era infeliz e bravo. Então, isso aumentava dentro do Bruno o sentimento de vazio, de solitário, de frio, o sentimento de não pertencente àquele lugar. Então, ele ter a presença do velho também era uma coisa que assustava ele em certa medida e que fazia ele se sentir menos pertencente àquele ambiente, né? Enfim. E aí, a Sofia colocou aqui, né, respondendo a pergunta da professora Camila, que esses funcionários eram os judeus, então a gente meio que já conhece a história, né, gente? Porque justamente é o livro mais famoso disparado do John Boyne e que se tornou uma adaptação também no cinema. Então, assim, ou as pessoas conhecem como livro, ou as pessoas conhecem como filme.
Então, assim, acho que muitas pessoas conhecem e sabem do que se trata a história. Mas é justamente isso. Esses outros funcionários, eles eram judeus, entendeu? Aqueles que não foram mortos, eles estão sendo escravizados, vamos falar dessa maneira, bem abertamente, né? Dentro da casa dessas pessoas, né? Sendo forçados a fazer esse tipo de trabalho 24 horas e morar lá dentro, né? Então, aqui no segundo capítulo, ele também fala que os criados, né? Vou dizer entre aspas, porque eu não me referiria dessa maneira, mas eles vivem no porão, eles dormem no porão, né? Então, assim, muitas coisas para a gente analisar nessa história. É importante fazer uma leitura muito tranquila, muito calma, né? Muito atenta também, para a gente poder construir lá na frente uma redação nota 20. Porque na UERJ não é 1000, na UERJ é 20. É bom lembrar, né, professora? Mas vamos passar para o próximo, então. Gente, uma coisa importante, antes da professora Camila tomar a fala dela de novo. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa sobre esses capítulos, fiquem à vontade, tá? Pode interromper, pode levantar a mãozinha, que tem mãozinha também, pode mandar no chat, a gente vai dar uma paradinha e a gente vai discutir, porque o nosso interesse é esse mesmo, é trocar. Ó, o Caio Luiz levantou a mão. Pode falar, fica à vontade. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom, Eu queria não abordar sobre esses capítulos em si, mas sobre o livro de um modo geral, porque é um livro bem conhecido, né? Quando eu descobri que ele ia ser o livro da redação, fiquei um pouco confortável, justamente por essa questão. Ele é bem acessível, as pessoas conseguem ter contato com ele e não é tão complexo, só que ele traz consigo, eh, muitas problemáticas, né? Ele é um livro que tem diversas críticas, ele é um livro que muita gente, né, não gosta muito, ou não gosta da forma como ele é apresentado, ou da história em si, né. E aí, conhecendo a UERJ por cima, né, como apenas um estudante que quer muito entrar, eu escuto muito falar que a UERJ ela gosta muito de conhecer o aluno através da redação, né. De entender quem é aquele indivíduo que quer entrar na universidade. E, olhando por esse lado, não acham que a UERJ faria justamente um tema, né, da redação que fizesse com que o aluno, conseguisse identificar essas problemáticas, tanto problemáticas históricas, né, que, por exemplo, a criancinha que não sabia o que o pai fazia, e como a esposa dele mesmo que não sabia o que o marido fazia, ou que aqueles judeus eram, queimados, né, sendo que, conhecendo a história, a gente sabe que era algo socialmente aceito na Alemanha, né. Então assim, vocês que já fazem parte da UERJ, o que que vocês acham, que a universidade enxerga nesse livro, assim? professora Camila, eu vou falar de modo geral sobre a questão que ele falou do livro, aí você pode falar da redação, o que você acha? Que a professora Camila tem mais propriedade na redação. Mas vamos lá, gente. Caio, eu amei o seu posicionamento, porque antes de começar a ler o livro, eu já vi o filme, gente. Mas é aquilo, não se engane. Ver o filme e ler o livro não é a mesma coisa, né? Todo mundo odeia o Cris já diz isso pra gente aí em um dos seus capítulos, né? Em um de seus episódios. Mas assim, antes de começar a ler, eu e a professora Camila, a gente conseguiu ler juntas na segunda-feira lá na faculdade. Então eu falei para ela, amiga, só tem uma coisa, né? As pessoas criticam muito esse livro porque no final da história parece que você fica triste por quem que tá morrendo? Pelo menino branco que tá morrendo, pelo alemão que morreu. Né? Então, assim, existem muitas críticas por trás desse livro, e, sem sombra de dúvidas, eu acho que a UERJ não vai se isentar a elas. Eu acho que a proposta de trabalhar esse livro, gente, eu acho que a gente pode aguardar assim, não surpresas também na redação, né? Não vou falar muito da redação, mas a proposta da UERJ com ele, com certeza, é ver se a gente está, de fato, nos aprofundando na obra de maneira crítica, né? De maneira autoral, de maneira investigativa também.
Então, por isso que a roda ela vem trazendo esse caráter para que vocês possam pesquisar, para que vocês possam ler com atenção cada capítulo, discutir aqui também, para que a gente possa escutar o Caio falar. Olha, mas esse livro ele tem muitas coisas, existem muitas críticas em cima desse livro, e é verdade, Caio. Eu não vou dizer que esse livro é meu preferido ou a minha história favorita, porque não é, de longe não é. Mas, de fato, a leitura é uma leitura muito tranquila, mas vale reconhecer nesse nosso percurso, no nosso aprendizado, que leitura crítica, uma leitura dele calma, com muita paciência e crítica é fundamental, porque a UERJ ela não dá ponto sem nó. Ela não indica um livro se ela não quer trabalhar esse livro de maneira crítica. A gente vê isso em várias redações que já aconteceram, né? E aí eu passo para a professora Camila para ela poder falar um pouquinho mais sobre essa questão da redação, né? O que ela espera também com isso. Mas, gente, para finalizar assim que eu gostaria de falar, né? Eu gostei muito desse seu apontamento. Eu acho que é uma coisa para a gente, de fato, investigar dentro do livro e não deixar o nosso pensamento, o nosso coração se corromper pelo contexto da história, né? Ai, meu Deus, mas eu estou muito triste que uma criança morreu, né? E aí eu não consigo mais pensar em mais nada, eu não consigo ser crítico. Não, a gente precisa ter uma leitura muito centrada, né? A gente escuta muito isso na UERJ, né, professora Camila? A gente escuta muito isso nas pesquisas. Calma, você pode amar um livro, você pode amar um autor, mas leia ele com o máximo de imparcialidade possível para que você possa construir um pensamento crítico sobre aquilo. Mas passo para a professora Camila para ela falar um pouco de redação. Oi, gente. Então, Caio, primeiro gostaria de agradecer pelo seu comentário, pela sua contribuição. Incrível, por sinal. Bom, a UERJ não é nada óbvio. A UERJ ela é uma universidade que ela se desvincula muito dos padrões do Enem, por exemplo. Então, nas redações da UERJ você vão ver temas muito mais subjetivos, como, por exemplo, assim, Cidade Maravilhosa para quem? Temas assim, não é tipo um tema tipo assim, fale sobre educação de jovens e adultos. Tipo assim, quais são as problemáticas na educação de jovens e adultos no sistema prisional brasileiro? Não vai ser isso. Vai ser um tema mais subjetivo. Então, como eu acho, Caio, que você tem razão, sim, porque a UERJ com certeza não vai por um tema que as pessoas vão esperar. Então, acho que talvez a UERJ, talvez ela nem aborde o nazismo em si, entendeu? Eu acho que talvez a UERJ, ela possa, sim, trazer um tema mais subjetivo, um tema que talvez para algumas pessoas até possa fugir, talvez, desse sistema nazista, que talvez não aborde tanto a questão de judeu, talvez possa trazer, como eu falei, alguma questão sobre o sentimento de infância, porque é um tema que fala aqui muito sobre isso. Então, pode trazer questão de autoritarismo, mas sem falar em si do nazismo em si. Então, a UERJ ela não vai pegar por um caminho óbvio, igual no outro livro do ano passado. Falava sobre doação de órgãos, né? E a UERJ não falou de doação de órgãos no tema de redação, né? Então, ela vai fugir, com certeza, do que a gente está falando aqui no livro em relação a nazismo. Mas, para entender qual vai ser o tema de redação, é importante a gente ler o livro completo, porque vai alguma coisa estar no livro. Às vezes, a UERJ também pode ir por um caminho mais óbvio, sim, como quando eu fiz o vestibular, a Luísa fez das secas. E a UERJ pegou o tema principal do livro e fez disso o seu tema de redação. Então, pode também acontecer. E, então, assim, eu acho que a UERJ, ela quer sim conhecer o aluno, como o Caio falou, até porque o vestibular da UERJ e os outros vestibulares cobram redação, pelo fato de que, com a redação, a gente consegue ver qual é a escrita desse aluno, e quando você estiver na universidade, a escrita vai ser algo muito importante para vocês, a escrita acadêmica. Então, eles querem ver como você escreve para conhecer vocês, para saber se vocês estão prontos para ingressar aí nessa universidade, para ver se vocês têm um conhecimento de uma escrita mais formal, por exemplo, uma escrita que é considerada a escrita padrão, não necessariamente é a correta, mas é a escrita padrão para se ingressar em um vestibular. Então, com certeza, a UERJ talvez fuja um pouco desse eixo central de nazismo, por exemplo. Eu não sei, é o meu palpite, assim. Fala, Caroline.
Bom dia, gente. Eu só queria pontuar a parte de você ter falado, né, a professora ter falado sobre talvez a UERJ apontar e falar sobre os sentimentos da criança, né, na redação. E eu acho muito provável, visto pelo livro do meu amigo Pintor, né, se for ver toda a trajetória dos livros que a UERJ pediu, de falar sobre os sentimentos das crianças, né, em relação a uma situação difícil, a um problema que a criança está passando, como meu amigo Pintor, né, que fala muito sobre os sentimentos da criança em relação é, à morte do amigo dele. Então, eu acho muito provável, mas assim, eu não sei, né, porque é o meu primeiro ano prestando vestibular da UERJ. Então, vocês, como têm mais experiência, né, eu gostaria que falassem sobre. Levantou a mão, professora, para falar? Rapidamente também, que aí eu passo para a professora Camila dar a opinião dela também. Mas isso a gente pode perceber, Carol, se você me permite chamar você assim, mas desde o primeiro livro, de fato, indicado, a gente percebe a visão das crianças. Então, até em Anos de Chumbo, a gente percebe que muitas crianças foram inseridas dentro dos contos e elas são atravessadas, de certa maneira, por aquele período histórico ditatorial, né, e autoritário que está acontecendo ali. Então, assim, eu acho que o seu palpite, né, de que possa ser trabalhado sobre essa relação das crianças nesses, por exemplo, nesses períodos com as pessoas, né, e o quanto elas são afetadas. Eu acho que pode ser sim, que pode vir a ser. Não dá para a gente confirmar, né, porque é isso, a UERJ é uma caixa de surpresas, ela foge do óbvio sempre. Então, assim, ao mesmo tempo que eu diria, eu acho que pode ser isso, eu penso, será que isso não é óbvio demais? Será que trabalhar com a questão das crianças, porque isso é uma coisa que a gente tem enfatizado muito, né? Desde que a gente fez a análise crítica do amigo Pintor, a gente falou da relação da criança. No Anos de Chumbo, hoje a gente vai ter uma live também mais tarde. Provavelmente a gente vai tocar nesse assunto. E agora, em Menino do Pijama Listrado, a gente está tocando muito nesse assunto, porque o livro é um livro de infanto juvenil que está sendo construído na visão de uma criança. Então, assim, gostei muito da sua contribuição. Acho que é uma coisa que possa ser observada. Então, assim, conforme você for fazendo a sua leitura, observe isso, sabe? E não tire isso de vista, sabe? Mas, ao mesmo tempo, não foca a sua leitura só para isso. Tenha sempre em mente que a UERJ é uma caixa de surpresas, a gente não sabe o que esperar dela. Mas vá coletando o máximo de informações possíveis também sobre o contexto da história como um todo. Mas, professora Camila, o que você acha disso também? Vou falar rapidamente para passar a palavra para o Caio. Com certeza, acho que você tem razão, como eu falei, né? Quando a gente fez vestibular, né, Vidas Secas abordou o eixo central do livro mesmo, que era o personagem principal, que era Fabiana, e falou sobre alfabetização, falou sobre questão de pessoas não letradas. Então, trouxe a questão principal do livro. Então, às vezes, a UERJ vai para a questão principal do livro, sim, por exemplo. Então, acontece. Por isso que a professora está falando, eu também acho que eu estou falando aqui de um possível tema de sentimentos de infância ou de autoritarismo na infância, mas não significa que vai ser esse tema. Eu só falei assim, pode ser, mas a gente está no terceiro capítulo, gente. Vamos ler o livro mais. E aí, quando chegar lá no final, na aula de redação que a gente faz aqui no Futuro BR, lá no final, a gente traz, depois de ler o livro inteiro, alguns possíveis temas. Mas não significa que esses vão cair, são possíveis, né? Então, pode ser que caia algo, esse, por exemplo, pode ser que se acerte o tema, não pode ser que caia algo relacionado a um tema que a gente fale aqui, por exemplo, entendeu? Então, eu só dei esse exemplo de possibilidade, mas não significa que vocês têm que ler o livro agora focando nisso. Vou ler o livro focando no livro, entendeu? Depois a gente discute. Eu só dei esse palpite que pode ser, sim, entendeu? Pode ser que fale sim sobre isso, pode ser que não fale sobre isso. Então é uma incógnita. A UERJ, ela às vezes pode querer pegar para a gente, não querer ser muito óbvia, a UERJ ser bem óbvia, como aconteceu em Vidas Secas, assim como pode não ser, tá? Só um minuto. Bom,
A professora Luísa, ela vai se ausentar por alguns minutinhos, mas eu vou dar continuidade. Primeiro, o Caio levantou a mão, pode falar, Caio. Oi, de novo, é só para falar uma coisa que a Caroline abordou, que é o tema relacionado à criança, infância. Desde quando eu peguei os livros, né, que na época eu tinha pego até o da específica de português, sendo que eu nem vou fazer a específica de português, eu não sabia. Eu achava que fazia parte também, né, da discursiva. Mas, enfim, é que quando eu fiz a primeira leitura lá no início do ano, eu nunca tinha pensado pela perspectiva da ótica da criança, porque, para mim, tô falando algo meu mesmo, sabe, achismo, é, era muito sobre as perspectivas na realidade. Porque quando a gente pega o meu amigo pintor, a gente fala sobre a ótica da criancinha, né? Se eu não me engano era Carlos, e o amigo pintor dele, inseridos numa mesma sociedade, só que de perspectivas diferentes. Quando eu fui ler Anos de Chumbo, a gente fala sobre perspectivas de uma mesma sociedade, uma sociedade carioca brasileira, em um tom ácido do Chico Buarque, e que ele apresenta várias realidades sobre várias perspectivas e que elas conversam entre si sobre autoritarismo, controle, só que ainda são realidades diferentes sobre outras perspectivas. E quando eu li o Menino de Pijama Listrado, para mim era justamente sobre isso, né? São duas realidades numa mesma sociedade com outras perspectivas, entende? E aí eu pensei, poxa, será que a UERJ vai fazer um tema tão subjetivo falando sobre a ótica na realidade, as perspectivas? Ainda mais porque na minha escola a gente teve um tema de redação que era imparcialidade, acho que era imparcialidade na parcialidade, alguma coisa assim, sabe? E me fez muito pensar sobre como a justiça permeia sobre óticas, realidades e perspectivas, entende? Então eu pensei, será que a UERJ vai trazer por esse lado, seguindo... Ah, e eu esqueci, e o outro livro, que é específico de português, é um clássico português, né? É a perspectiva de um escritor sobre a realidade de outro escritor que faleceu. E aí ele começa falando sobre o coração, cabeça e estômago, que são histórias que envolvem o coração, a cabeça e o estômago, sabe? Então, assim, eu vi que os quatro livros basicamente conversavam sobre isso. Mas era um achismo meu, sabe? Muito bom, Caio. Eu, inclusive, não tinha pensado nisso, por isso que eu falo para vocês, gente, a gente aprende muito com vocês. Não tinha pensado nisso, não vou falar, não, eu tinha pensado nisso sim, que não tinha. Então, acho que também pode sim trazer coisas assim. Inclusive, se eu não me engano, depois eu vou subir e passar para vocês pelo WhatsApp. Mas a UERJ já retratou um tema um pouco que trazia um pouco dessa questão sobre perspectivas. Eu não lembro qual ano foi, mas foi um tema que não era exatamente sobre isso, mas trazia um pouco desse olhar sobre perspectivas diferentes. Se não foi o vestibular da UERJ, pode ser de outro vestibular, porque às vezes eu corrijo relação de pessoas de outros vestibulares também. Assim, tem alguns vestibulares, por exemplo, o vestibular de São Paulo, tem uma redação diferente, não posso estar confundindo. Mas já teve, se não foi a UERJ, algum outro vestibular que tratou um pouco sobre isso. E eu acho muito interessante, eu acho que pode ser sim possível, Caio, falar sobre perspectiva, porque o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, né? Então, eu sou mulher, branca, e você é um homem, e eu não consigo ver direito a sua foto, mas você é um homem. Então, nós, a partir daí, de homem e mulher, já temos uma visão de mundo diferente um do outro, né? Porque a gente é socializado de maneiras diferentes, né? A mulher e o homem são socializados, são vistos na nossa sociedade de maneiras diferentes. Então, cumprem papéis sociais diferentes determinados pelo sexo biológico que eles ocupam. Então, só aí a gente já consegue perceber que é uma realidade que a gente vive, né, no nosso país e no mundo, na verdade. Então, acho que pode sim sair alguma coisa assim sobre perspectivas, sobre visões de mundo, que a visão do menino que está na cerca, do outro lado, preso pelo nazismo, tem uma visão de mundo. O Bruno tem outra visão de mundo, né? Apesar de serem crianças, vivem em contextos e são socializadas de formas diferentes. Inclusive, já fica uma dica, gente. Vocês podem usar também conceitos sociológicos na redação.
pode ser um pouco mais complexa, do que podem trazer, sim, conceitos sociológicos como esse que eu falei, sobre as maneiras que as pessoas são socializadas no mundo. Porque a partir disso, a partir da forma que você é socializado no mundo, você encara o mundo e lê o mundo de uma forma diferente. Então, eu acho possível também, Caio. Eu gostei muito mesmo da sua observação. Alguém quer fazer mais alguma observação? Ou a gente pode partir para o capítulo 3. Alguém tem alguma coisa, alguma dúvida, alguma coisa para comentar? Não? Então tá bom, gente. Eu vou partir do capítulo 3, mas assim, qualquer coisa é só falar, colocar no chat, sei lá. Pode interromper, tá? Se vocês quiserem me interromper em algum momento, pode interromper. Eu acho que me interrompam mesmo, eu acho importante, mas pode interromper. Ou colocar no chat para quem não se sentir à vontade. Então, bom, o capítulo 3 ele se chama O Caso Perdido. E para mim, esse capítulo foi o que eu mais estava curiosa para ler, porque no capítulo 2 ele, principalmente no capítulo 2 e no capítulo 1 também, ele vem narrando que a Gretel era um caso perdido, né? E eu queria entender o porquê disso. E aí, no capítulo 3 ele aborda um pouco mais sobre isso, né? E ele vem falando, né, que no capítulo 3 que a vontade do Bruno, a vontade dele, era que a Gretel fosse deixada para trás. Porque ele achava, o Bruno, que alguém tinha que tomar conta da casa. Então, já que a Gretel era um caso perdido, já que ela só arrumava encrenca, ela podia tomar conta da casa enquanto eles iam para essa nova casa. Porque para ele, para o Bruno, eles iam ficar pouco tempo ali, sei lá, um mês e voltar. Então ele queria que a irmã ficasse tomando conta da casa. E aí o Bruno vem narrando também alguns sentimentos sobre a Gretel, porque ele tem alguns sentimentos muito desagradáveis sobre a irmã e sobre algumas amigas dela. Porque a Gretel, ela conta que tinha 3 amigas, e que elas eram todas desagradáveis, todas ruins, todas umas testinhas, porque elas viviam dizendo coisas inapropriadas para ele. Como, por exemplo, o Bruno, ele tinha 9 anos. 9 anos? 9 anos. Só que elas ficavam tratando ele como se tivesse 6 por conta do tamanho dele, que apesar dele ter 9 anos, ele era uma criança baixinha. Então elas ficavam dizendo que ele era bebezinho, coisas assim, você é pequenininho para sua idade. E isso incomodava muito ele. Então, uma coisa que ele achou de bom de se mudar era porque elas não iam mais perturbar ele e porque ele poderia crescer, né? Então ele falou, a gente vai ficar aqui um mês, sei lá, 2 meses, pode ser que quando a gente voltar para nossa casa eu seja maior, seja grande, né, forte, e as amigas da minha irmã vão ver e falar, meu Deus, olha como ele cresceu, e não vão mais poder implicar com ele. Então, depois disso, o Bruno ele vai até o quarto da Grécia conversar com a irmã, e ele começa a perguntar para ela quanto tempo ele acha que vão ficar lá. E a Gretel fala, semanas, né? E o Bruno fica tipo assim, semanas é muito tempo. E eles começam a conversar com a irmã, né? E a irmã explica para ele sobre o nome da casa. Que o nome da casa é Haja Vista. E ele pergunta por que Haja Vista. E a irmã fala na página 29 do livro. Haja vista por causa das pessoas que moravam aqui antes de nós, eu acho, disse Gretel. Deve ter algo a ver com o fato delas terem sumido porque não fizeram o serviço muito bem. E alguém botou elas para fora e chamou alguém capaz de cumprir as tarefas. Isso aqui, para mim, depois vocês me dizem se vocês tiveram essa mesma leitura, mas para mim me marca muito de que sumiram, né? Ou porque foram expulsos da casa, pode ser essa visão, ou sumiram porque morreram, né? Foram colocadas em um campo de concentração. Porque a gente já sabe, né? Porque tem o livro, tem o filme, e ele é bem muito famoso. Então a gente sabe que aqui é um contexto de campos de concentração, onde judeus, negros, pessoas com deficiência, ciganos, pessoas religiosas de matriz africana, comunistas, pessoas com qualquer tipo de pensamento ou que seja diferente da raça ariana, que era considerada raça pura naquela época, pelo movimento nazista, seria enviada ao campo de concentração. Então, se essas pessoas sumiram, né, pelo que a gente espera do livro, a gente logo pensa, bom, foram enviados para um campo de concentração, por isso que eles não estão mais na casa. Então, depois disso, eles conversam um pouco mais sobre isso, eles tentam desvendar um pouco por que essas pessoas sumiram, apesar de nenhum dos dois saber muito bem o que está acontecendo. O Bruno fala para a Gretel que ele acha que as outras crianças não parecem amigáveis. E esse é um susto para a gente e é um susto para a Gretel também, porque ela pensa, que crianças, né?
E aí ele tenta desconversar um pouco, fala de outras coisas, fazer meio que egípcia ali, mas a Gretel insiste com ele e ele, enfim, mostra da irmã o que ele viu, né? E ele viu no quarto dele que tem uma janela, né? Que ele viu alguma coisa ali. E ele mostra para a irmã. E a irmã dele vê o que ele disse que viu, né? Pode parecer enrolado, né? Mas a gente não sabe o que ele viu ainda. Então a irmã viu o que ele disse que ele viu. E a irmã fica assustada, né? E ela vê realmente que o Bruno não estava mentindo, ele não estava pregando uma peça nele, tinha alguma coisa ali. E o que vocês acham que o Bruno viu, né? Porque assim, o pai dele e a mãe dele, principalmente o pai, está tentando esconder o que ele faz, que a gente já sabe o que ele faz, ou pelo menos imagina. E quando ele viu, né, aquilo, com certeza o pai dele não sabe que ele está tendo acesso a essa visão que não era para ele ver. O pai dele não ia colocar eles numa casa onde desse de braço aberto pro filho, ó, vê aquilo, campo de concentração, né? Então, assim, ele não sabe o que o filho está vendo. Então, vocês acham mesmo que ele viu um campo de concentração ou vocês acham que ele viu, sei lá, alguma outra coisa? Assim? Vocês acham que ele viu alguma situação de, de escravização? Vocês acham que eles viram a criança em algum tipo de situação precária? O que vocês acham que ele... Ou vocês acham que ele viu, tipo, o campo mesmo? Assim, o que vocês acham? Eu acho que ele possa ter visto realmente um campo, assim, com muitas pessoas e ter estranhado. Não algo assim explícito, porque senão ele ia ficar mais confuso, mas eu acho que ele possa ter visto, tipo, algum local cheio de gente que ele não consegue entender, sabe? Pode falar, Josilane. Eu acho que ele estava procurando. Ele viu pessoas ali, porque antes ele dizia que aquele lugar não tinha pessoas, e onde ele morava tinha pessoas sentadas, conversando, rindo alto, e era o que ele estava procurando. E talvez ele não viu o que ele queria ver, né? Que era pessoas felizes, pessoas rindo, mas ele viu pessoas, e talvez o estado que aquelas pessoas estavam, talvez tenha deixado ele daquele jeito, né? Que o livro fala que ele fez uma expressão com a boca em formato de O, então ele ficou bem. Como diz, ele ficou espantado, ele ficou, sabe, ele não esperava por aquilo, mas eu acho que ele viu pessoas no geral, e foi isso que deixou ele daquele jeito. Fala, Sofia. Eu também acho que quando ele viu o campo, né, ele viu pessoas, não talvez no estado que ele esperava, que ele queria ver, né, porque ele com certeza não queria ver as pessoas naquele estado, e no lugar privilegiado que ele sempre esteve, ele nunca deve ter visto pessoas numa situação tão precária, e como ela disse, ele teve a expressão de susto, ele ficou em choque, mas querendo ou não, mesmo não tendo visto elas num bom estado, ele deve ter ficado curioso e querendo saber mais sobre o assunto. Gente, quantas visões muito interessantes, né? E eu não vou me arriscar a dizer, porque senão eu já vou logo falando assim, talvez até um spoiler. Mas posso dar também minha opinião sobre o que eu acho? Eu acho que eu acho que ele de fato acreditou que eram crianças, talvez pela maneira como eles se caracterizam, né? Talvez pela maneira como eles são vestidos. E aí o livro ele já entrega um pouquinho isso até na sua capa, né? Quando você vê assim a forma como o livro ele é feito, né? Que remete a de fato um pijama, e aí a capa também ela tem uma certa espessura, talvez, um elementozinho tátil diferenciado, talvez isso possa ter feito com que o Bruno se confundisse e pensasse que fosse de fato crianças. Mas o que a Sofia colocou me deixa bastante atravessada, no sentido de, tipo assim, é um lugar, uma posição de privilégio, vendo algo que ele jamais esperaria daquele ambiente que ele está, apesar dele perceber que ali não tem nada ao redor. Mas, enfim, passo para a professora Camila.
Ai, gente, tantas visões, né? Mas isso é bom, isso é muito bom. Mas assim, também não me arrisco muito, a gente meio que se sentir já meio que espera, né? Mas eu também acho que ele tenha visto o campo em si, sabe? E que talvez ele não saiba o que é um campo, talvez ele pode ter achado que era uma outra casa, sei lá, que as crianças moram numa casa, não sei. Entendeu? Acho que é alguma coisa assim, algum tipo de casa, fazenda, sei lá. Ele deve ter achado alguma coisa assim. Porque se ele tivesse visto algo muito explícito, ele teria estranhado e teria falado com a mãe, por exemplo, e teria se assustado, né? Mas a gente vai descobrir nos próximos capítulos, né? Inclusive, quando a gente parou o capítulo 3, eu e a professora Luísa, a gente queria muito continuar lendo, para se entender logo, mas a gente se conteve, porque a gente querer fazer a leitura com calma, né? E junto com vocês também, né? Bom, então acho que pode passar, professora. Não sei se você quer alguém quer falar alguma coisa. Então, falando sobre isso, né? Voltando nesse assunto que você falou também sobre, nossa, que vontade de ler logo todos os próximos capítulos. Gente, se vocês puderem, quando vocês estiverem lendo, seja no PDF, seja no livro físico, da maneira como vocês encontrarem maior acessibilidade para falar, para ler, na verdade, desculpa, tentem ler acompanhando a gente, tentem ler junto com a gente, né? Porque na roda passada tinha muitas pessoas que liam logo tudo, aí a pessoa ficava aqui se segurando para não dar spoiler. E aí, tipo assim, Luísa, é ruim eu ler tudo de uma vez? Não é ruim, acho que isso é bem particular. Mas se você acompanhar junto com a gente, você vai ter uma experiência da roda totalmente unificada. Você vai ter uma experiência que esteja totalmente relacionada, porque a gente vai falar sobre algo que você também ainda não sabe, que você ainda vai descobrir. E aí a gente vai todos em sintonias. Por exemplo, nós que somos educadoras, né, a gente que media a roda, a gente também não lê tudo de uma vez, né? Geralmente tem professores que preferem ler o livro todo para depois construir toda a sua opinião sobre ele e as aulas, enfim. Mas aqui não, a gente prefere ler juntos para justamente fazer esse efeito de roda compartilhada, né? De roda de leitura compartilhada. Mas, enfim, mais alguém quer colocar alguma coisa sobre o capítulo 3 ou sobre os demais capítulos? E aí eu passo para o nosso próximo ponto, né, que é justamente esse momento de dúvidas, comentários, sugestões. O que vocês acharam, né, do que a gente tem construído até aqui? Se algo passou despercebido, se algo desses 3 capítulos vocês gostariam de destacar, que a gente não mencionou. Tudo é válido, tá, gente? Tudo é válido. E sugestões também, se vocês acham que alguma coisa pode mudar, se a gente pode fazer diferente. E nós aceitamos todas as sugestões, dúvidas e comentários. Pode falar, professora Camila. Vou baixar a mão aqui também. Então, gente, eu falei pessoal de quinta-feira e vou repetir agora para vocês de sábado, falar um pouco sobre a redação, né? Porque, para quem é novo, eu vi que teve uma pessoa que entrou recentemente, não sei se acho que está aqui, a pessoa que entrou, então a pessoa não teve acesso às nossas conversas antigas, né? Então, para essa roda especialmente, né, a gente decidiu fazer uma coisa que na roda passada não teve, que é corrigir a redação de vocês. Então, nós temos 4 encontros, 4 meses. Então, durante esses 4 meses, eu vou corrigir a redação de vocês. E como é que vai funcionar? Se nós temos 4 encontros, seria uma redação a cada mês. Então, são 4 redações ao total. E como é que vai funcionar? Eu vou mandar o tema, depois que acabar aqui a nossa reunião, eu vou mandar o tema lá para o nosso grupo da Roda de Leitura Compartilhada. E como é que pode ser feito isso? Eu vou mandar o e-mail também da roda de leitura, que a gente tem no e-mail, vou mandar para vocês. E é para lá que vocês vão enviar a redação de vocês, tá? Não é para e-mail do Futuro R, é para e-mail da roda que eu vou mandar lá no grupo. E como é que vai funcionar? Eu vou mandar o tema de redação. Nessas primeiras redações, eu prefiro trabalhar com temas passados de redação, tá? Com temas que a UERJ já deu o tema. Eu não quero, tipo assim, a princípio, falar do livro agora, ver como é que vocês escrevem de forma geral. Por quê? A gente está muito no início do livro, eu acho que já não dá para fazer tanto trazer tanto do livro, então eu preciso trazer temas passados, até para ver como você se escreve, porque eu não conheço a escrita de cada um, não sei como é que você escreve. Eu vou conhecer a partir da correção de redação. Então, eu vou corrigir a redação de vocês, vou mandar o feedback de forma individual, tá? Para cada um de vocês por e-mail, tá?
E como é que pode ser enviado a redação? Pode ser enviado ou por Word, tá? Você escreve no Word, seguindo, obviamente, aquela questão de 25 a 30 linhas, seguindo esse padrão, não ultrapassando disso. Então, contem, né, as linhas, por favor. Não ultrapassem disso, senão vou cortar, porque passou do número de linhas. Tá no Word, mas tem que seguir os mesmos critérios, tá? E aí eu posso corrigir pelo próprio Word, porque no Word você tem como corrigir, comentar. É uma forma um pouco mais fácil, tá? Tem essa forma. Ou também, para quem quiser que eu analise a questão da letra mesmo e de escrita, porque às vezes o Word você escreve assim, vírgula, ele conserta, né? Então, quem quiser ter uma questão de pontuação, ter questão gramatical mesmo, pode também mandar escrito, mas com uma letra, por favor, né, razoavelmente legível e uma foto boa, né? Porque não dá para também corrigir uma letra ágrafa, né? Símbolos, né? E uma foto ruim. Então, uma foto minimamente boa e uma letra também minimamente legível, por favor, tá? Porque professor de redação pega às vezes umas coisas que não dá para ler, tá? E se eu não consigo ler o corretor, também vai ter essa dificuldade, tá? Quem tiver dificuldade em relação à escrita, tiver uma letra às vezes incompreensível, aí a gente também pode ir conversando com isso, passando exercício aí para melhorar essa questão da letra, tá? Porque é plenamente possível melhorar essa fluidez, essa escrita, mas isso é individual. Pode ser por foto também. E aí vocês podem escrever ou em folha de caderno ou imprimir folha própria de redação, que pela internet vocês acham. Eu também posso mandar no grupo, né, a folha própria de redação. Quem não quiser imprimir, não puder, pode ser em folha de caderno, respeitando o limite de 30 linhas. Tá, gente? Sempre respeitando esse limite. Acho que é basicamente isso. Aí eu corrijo e mando por e-mail mesmo. Dúvidas, que pode surgir dúvidas. Eu também vou mandar as notas, tá? Na redação da UERJ vale 20 pontos. Então, por exemplo, se eu mandar lá, por exemplo, 19, não se assuste. Tá? 19 é uma nota ótima, inclusive, uma nota maravilhosa. Não se assuste. Não significa que você tiraram nota baixa. Meu Deus, vale 100, 19. Não. A prova de redação da UERJ vale 20, tá? Então, vale de 0 até 20, e eu vou corrigir pelos critérios da própria UERJ e vou mandar essa correção também para vocês, junto com a correção de redação. Então vocês vão receber 2 arquivos. A correção da redação e a nota, tá? Explicando os critérios da UERJ e por que daquela nota. E pode surgir dúvidas a partir disso. Surgindo dúvidas, responde o e-mail com as suas dúvidas, tá? E eu respondo, tá, para vocês também por e-mail, então pode tirar dúvida também por e-mail, tá? Não fiquem com vergonha de responder, não fiquem com as dúvidas, eu respondo, tá? Eu acho que é isso. Você tem alguma coisa a perguntar sobre essa questão de correção de redação? Vocês gostariam de saber alguma coisa? Pode falar, Caio. Eu não sei, desculpa se eu perdi essa informação, mas vocês poderiam mandar um documento com, qual o nome? Esqueci, os critérios de avaliação da redação da UERJ, porque realmente é uma coisa que eu desconheço, a gente geralmente escuta muito sobre o Enem, eu só sei que eles gostam muito de conhecer o aluno em si, mas de resto, eu não sei se, por exemplo, eles focam, não, quero que tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Já escutei que eles não pedem uma proposta de intervenção, sabe? Mas eles querem que você conclua a sua linha de pensamento, sabe? Então, se possível, eu acho que ia ajudar muita gente. Então, eu iria enviar isso mais durante a correção de redação, né? Você faria uma redação, mas eu posso enviar no grupo, não tem muito problema. Eu faria a correção, né, e enviaria para vocês a correção. Porque a gente, inclusive, vai ter uma aula de redação mais para novembro, né, professora? E eu vou fazendo um apanhado geral sobre a redação da UESP, a gente faz nessas rodas. Mas sim, Caio, a redação da UESP é totalmente diferente, não há proposta de intervenção, então não é igual ao Enem, que você tem curso, porque assim, a UERJ, ela pensa o seguinte, se nem as políticas públicas, se nem os nossos governantes, se nem quem faz a política pública consegue resolver os problemas do nosso país, quem somos nós para resolver? Então, eles não querem que você resolva o problema, eles querem que você faça a conclusão seria você, tipo assim, resumir o que você falou na sua redação e finalizar mesmo a sua redação, sem trazer uma proposta de intervenção. E eles também não cobram, como o Enem, frasal, aquela redação bem, assim, rígida. Claro que tem que ter um início, meio e fim. Toda a redação tem que ter isso. Porque você não pode colocar um meio no início, o fim no meio. Não, tem que construir uma redação realmente, assim, início, meio e fim. Mas eles não cobram uma redação tão rígida.
em critérios tão rígidos. O que eles observam muito na UERJ é, por exemplo, muita gente também cai na ideia de que na redação da UERJ você pode escrever em primeira pessoa. E a primeira pessoa é a primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural, né? O eu e o nós. Poder, você até pode, tá? Não vou dizer que não possa. Poder, você até pode. Mas quando você escreve no eu, você cai muito em uma linguagem coloquial, numa linguagem, às vezes, um pouco mais chula. Tá? Tipo assim, eu acho isso. Não é muito legal, entendeu? Então, assim, uma dica que eu dou para vocês é escreva na terceira pessoa do singular. E é ele e ela, né? Tipo assim, compreende-se que, observa-se que, é possível analisar, é possível entender, sempre na terceira pessoa. Para vocês não caírem numa linguagem coloquial, numa linguagem chula, uma linguagem que não seja uma linguagem padrão, que é cobrada nos vestibulares em geral. Então, assim, outra coisa, na UERJ é cobrado título, tá? No Enem não é cobrado, mas na UERJ é obrigatório título, então se você não põe título, eles tiram ponto, não é obrigatório, tá? Então, eu posso mandar para vocês, sim, um arquivo com os critérios da redação do Enem. Eu posso enviar do Enem, da UERJ. Eu posso enviar no grupo, tá bom? Até porque a minha memória não vai lembrar de tudo aqui. Então, eu posso enviar no grupo para vocês, terem uma base, para vocês começarem a construir essa redação, tá? Lembrando que é a primeira redação que vocês vão construir. Então, tá tudo bem, às vezes, a primeira redação não ficar como esperado, tá? É normal, e vocês vão ver que com o tempo vocês vão melhorar isso, tá? A gente é muito focado no vestibular, no Enem, tá? Porque a escola prepara a gente para o Enem. Então, pode acontecer da sua primeira redação, não sua, Caio, de todo mundo aqui, não ser como esperado, tá tudo certo, entendeu? A gente vai construindo, a gente vai conversando, a gente vai melhorar isso, tá? Então, mais alguma dúvida, gente? Fala, Sofia. Então, você falou agora da questão do título, e sendo bem sincera, por eu sempre ter feito o Enem, eu só fiz a UERJ no ano passado, eu não sou muito boa com a questão de título. Você vai ter alguma aula que vocês vão poder dar um apoio para a gente em relação a isso? Sim, na aula que a gente fala, dá lá em novembro, né, que é uma aula que a gente fala da redação do vestibular da UERJ, a gente vem trazendo dicas e contextualizações sobre o título. Já posso dar uma dica para vocês aqui, tá? Que não é spoiler da aula, nada disso não, é uma dica como pessoa e como professora. Deem o título da redação no final. Não deem o título da redação antes, tá? Vou dar esse título aqui. Por quê? Porque o título prende vocês. Então, se você dá um título X, você é obrigado a escrever redação seguindo aquele título. E se às vezes você foge um pouco, por mais que às vezes para você faça sentido, para o corretor pode não fazer sentido. E ele dizer que você fugiu do tema, porque você fez um título X e escreveu outra coisa. Então, escreva a sua redação, deixa eu falar o espaço do título, pula o espaço do título, escreve a redação. No final, você lê e pensa. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas, gente, não precisa na UERJ também, porque a UERJ às vezes tem uns temas de redação bem assim, subjetivos, não significa que o título de vocês tem que ser mirabolante de outro mundo, tá? Então, às vezes, um título simples pode fazer sentido, entendeu? Claro que a gente também não vai cair em títulos óbvios, como, por exemplo, assim, o tema é sobre dificuldade de inclusão de pessoas com deficiência. Aí qual é o título que você dá? Dificuldade de inclusão, sabe? Então, assim, às vezes parar para pensar um pouquinho, entendeu? Porque eu, como professora de redação, vejo muito isso, né? Por exemplo, o tema é Cidade Maravilhosa para quem? Da UERJ. Né? Que eu falo desse tema que eu acho que é o meu tema preferido, da UERJ. E aí você bota lá o tema Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa, entendeu? Então são títulos um pouco óbvios. Não significa que tem que ser títulos mirabolantes. Às vezes parar e pensar um pouquinho, ler a sua redação toda e pensar. Eu acho que esse título resume a minha redação, entendeu? Então, assim, pode ser complicado? Pode, mas assim, como é que eu aprendo a fazer título? Exercitando. É um exercício de prática. Redação, gente, é uma prática. Não é decorar, é prática. Quanto mais você escreve, mais você aprende, tá? E a gente vai trazer um pouco dessa questão do título, sim, na nossa aula de novembro, nossa aula de redação. Você tinha levantado a mão, professor, você quer falar alguma coisa? Eu ia comentar exatamente do que você falou. Aí, quando você falou, abaixei a mão. Que é sobre o título,
né? Até dentro da universidade a gente sempre tem essas questões, né, professora? De tipo assim, nossa, que título que eu vou dar para o meu trabalho, para minha monografia, para o meu não sei o quê. Só que é isso, o que a professora Camila falou é crucial. Só escreva o título no final. Separa lá a linha do título, mas constrói a sua redação, né? E depois você volta lá, porque é isso, né? Para você não ficar limitado. E também, quando, às vezes, inicialmente você tem uma ideia, mas quando você escreve tudo, você fala, já fui por outro caminho. Então, talvez aquele título que você talvez pudesse dar no começo não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo significado. E o corretor, ele vai perceber isso, né? Ele vai perceber que, não, você fez um título tal, mas aqui durante foi outra coisa, né? Você desenvolveu outra coisa. Então, era basicamente isso. Eu acho incrível, assim, as dicas que a professora Camila dá. E, com certeza, ao longo dessas correções, vocês vão estar feras para fazer a prova da UERJ, tenho certeza disso. E vocês vão gostar muito, inclusive. Então, não fiquem, assim, preocupados ou com medo, porque eu acho que esse é o ambiente da gente aprender mesmo, né? E lancem as suas dúvidas. Porque é assim que a gente aprende, através das dúvidas mesmo, das respostas, né? É isso. É isso aí, gente. Eu também não vou julgar a redação de vocês, vou falar, ai meu Deus, essa pessoa escreve mal, não sei o quê. Não vou falar isso para vocês, nem vou achar isso. E cada um escreve do seu jeito, tá? Eu costumo dizer que nenhum jeito de escrever é errado, tá? Mas, porque eu acho que toda escrita é uma escrita, e toda escrita é potente, do seu jeito e da sua maneira. Mas eu tenho que ser incisiva com relação à escrita, porque o vestibular da UERJ cobra uma escrita padrão, tá? E não sou eu que cobro essa escrita, é a UERJ. Então a gente vê se o professor de redação tem que ser chato às vezes nisso, porque é o que eles cobram. Então eu não posso falar, por exemplo, ver uma escrita às vezes que não está no padrão e falar, não, está perfeito. Para mim pode estar perfeito, gente, porque para mim toda escrita é escrita. Mas o vestibular da UERJ cobra um tipo de escrita padrão. Então, por isso que às vezes eu vou dar dicas. Isso aqui, essa palavra aqui, por exemplo, ela é muito chula, muito coloquial, podendo substituir por essa. Não porque esteja errado a forma de vocês falar ou escrever, mas é porque a UERJ cobra um padrão. E se o padrão que é cobrado é para onde vocês querem ir, você tem que atender o padrão. E não sou eu que crio esse padrão, é o vestibular. Tá? Assim como a prova de redação. Né? Eu posso pegar e escrever livremente, mas a prova de redação tem os seus critérios, e não foi a professora que inventou esses critérios, foi a UER. Então, eu tenho que atender os critérios da UER. Tá? É isso que eu estou então, tipo assim, gente, eu não vou julgar, não vou ficar falando, essa redação está horrível, tá? Porque eu sei que às vezes pode gerar um trauma. Eu tive esse trauma com redação, a Luísa sabe. Eu tive esse trauma com redação, e por muitos anos eu odiei redação. Eu estou fazendo o quê? Sou professora de redação. Mas por muitos anos eu odiei redação por conta de professores que eu tive que me recriminavam, que me botavam para baixo. Então, eu sei como pode ser difícil, como às vezes pode ser complicado, pode gerar redação, gerar traumas, porque, gente, eu passei por isso. Eu tive professores que já falaram para mim, sua redação está um cocô, entendeu? Então, eu sei que às vezes pode ser difícil, mas confia, gente, vai dar certo. Eu não vou julgar vocês, eu não vou rir de vocês, eu vou falar, está um lixo. Eu não vou fazer isso. Eu vou dar dicas para que vocês possam melhorar, não segundo o que eu penso, mas segundo os critérios daquele vestibular. Tá? Então, não é uma opinião pessoal, é uma opinião com base naquilo que eu acho que é correto para aquele modelo de vestibular. Então, isso é importante lembrar. Fora isso, vocês têm mais alguma dúvida? A gente vai lançar a lista de presença aqui no chat, mas podem ir tirando suas dúvidas também, se vocês tiverem mais alguma coisa para comentar. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode levantar a mãozinha que a gente para e continua nosso momento de discussões, tá bom? A professora Camila vai colocar a lista de presença no chat. E antes que todo mundo saia, por favor, esperem um pouquinho. A gente vai falar a palavra-chave. E aí eu gostaria de finalizar com algumas informações importantes. Mas, em primeiro lugar, preencham a lista de presença. A palavra-chave Pode falar, professora. A palavra-chave, ela resumiu um pouco da leitura que a professora tivemos, que é uma palavra, tem um nome, né, que ele aparece várias vezes no livro, e que a gente provavelmente sabe quem é, mas não deixou instigados pelo nome ser diferente, né? E a palavra-chave, gente, é ofúria. Todo mundo conseguiu entender qual é a palavra-chave? Preencham a lista, caso vocês não tenham conseguido entender. Por favor. Ofúria. Olha, sabia que iria falar essa. Pois é, a gente sempre vai trazer uma palavra do livro, tá?
que tenha, sei lá, deixado algum impacto, ou que mais para frente a gente possa saber o que significa, apesar de que, como a professora Camila falou, a gente já tem os palpites, né? Mas é isso. Quando vocês preencherem a lista de presença, avisa aqui no chat, para a gente poder finalizar e tal, e falar de alguns avisinhos. Eu não tô conseguindo. O que houve na lista? Na verdade, eu não tô conseguindo. Onde que fica? Tá aqui no chat de conversa. Posso enviar novamente. Vou enviar novamente para você ver, ó. Vai aparecer aqui no chat. A Caroline disse que está tendo problemas no e-mail. Como assim, Caroline? O que está acontecendo? Eu não sei se é um problema no meu e-mail, mas não tá indo. Eu tô tentando. Vê se você consegue abrir com outro servidor também. Tipo, pega o link e abre no outro servidor do seu celular, por exemplo, Safari, Google Meet não, Google normal, para ver se vai direitinho. Tá bom. Josilana, você conseguiu ver a lista de presença aqui no chat? Consegui, tô preenchendo. Obrigada. Carol, quando você conseguir, você avisa pra gente, tá bom? Se o problema persistir, você fala também que a gente dá um jeito de verificar isso para você. Mas assim, gente, para não alongar tanto o nosso encontro também, né? E é sábado, todo mundo quer dar aquela descansada, né? Descansar um pouco dessa semana agitada. Mas eu só queria voltar em alguns pontos importantes, que é sobre os nossos combinados, né? Então, um dos primeiros combinados é que a leitura é inegociável. Então, em que sentido que a leitura é inegociável? No sentido de que nós não podemos deixar de ler, porque isso faz parte, é o pilar do nosso encontro. Então, a gente lê os capítulos que foram mapeados, que foram indicados por mês, e a gente vem para esse espaço aqui para discutir juntos. Então, assim, não deixem de realizar a leitura. A gente escolheu, né, desde o ano passado, em fazer as rodas mensalmente, para que justamente vocês possam encaixar dentro da semana de vocês, do mês de vocês, e das limitações também, porque cada um aqui vive uma vida diferente dos outros. Então, assim, tentem encaixar dentro do dia a dia de vocês um momentinho para ler. E a leitura é tão fluida e tão rápida que dá para fazer esse bobear até em um dia, né? Como eu e a professora Camila, a gente tá sempre numa vida muito agitada e a gente, segunda-feira, tinha ali 2 horinhas livres, a gente falou, vamos lá para a biblioteca ler? E a gente foi para a biblioteca do 12º andar da UERJ e lemos os 3 capítulos todinhos. E pronto, já tínhamos feito uma tarefa. Então, assim, não deixem de ler, tá? Quando acontecer algum problema, alguma coisa que realmente impeça vocês, avisem a gente. E não tem problema também, tá, gente? A gente diz assim, gente, a leitura é inegociável, mas a gente entende que às vezes acontecem coisas. Mas, então, vocês podem notificar a gente e e fazer a leitura, né, do livro após o momento da roda também. Mas o principal é que vocês consigam fazer ela antes da roda, para que a discussão realmente seja que nem hoje, né? Hoje a gente teve muitos comentários, muitas visões diferentes, e isso é muito bom, isso é enriquecedor para nós.
Então, assim, o segundo ponto é que a gente tem dois encontros e 2 turmas, vamos dizer assim, que é da quarta-feira e que é do sábado. Então, assim, eu posso participar dos 2? Pode participar, não tem problema. Mas o que está sendo discutido no sábado também é discutido na quarta. A única coisa que muda são os comentários. Então, por exemplo, se quarta-feira a gente não teve tanto comentário, no sábado pode ser que a gente tenha mais, como a gente está tendo hoje. Então, assim, o planejamento ele é o mesmo, mas ele muda de turma para turma, né? Ele muda de grupo para grupo. Então, assim, se vocês precisarem de 2 encontros, pode assistir. A gravação que a gente está fazendo, ela vai ficar disponível no YouTube do canal, que vai ter uma pastinha lá especificamente para vocês assistirem, para vocês voltarem nessa gravação, caso vocês precisem, né? E assim, o livro também, né, gente? Não só a gravação, mas o livro ele está à disposição o tempo inteiro para vocês sempre voltar à leitura. E aí, a assiduidade, que é nosso terceiro combinado, ela é indispensável, né? Se a leitura é inegociável, a assiduidade é indispensável. Então, em que sentido, né? No sentido de que a gente sempre vai ter uma lista de presença, para ver como é que tá, como é que vocês estão se desempenhando, para a gente acompanhar também vocês, né? Através dessa lista de presença. O nosso objetivo não é julgar vocês quando vocês não puderem participar, mas é entender como as coisas estão funcionando e tentar dialogar com vocês de uma maneira. Então, assim, olha, fulano não conseguiu participar da roda esse mês, a gente vai conversar com fulano. A gente vai até fulano, vai conversar com ele, perguntar se está tudo bem. Então, é para isso que serve. Então, a gente também vai fazer algumas atividades mensais. Gente, coisa simples, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. É apenas um formulário com algumas perguntas que são subjetivas. Então, você vai responder da maneira que você achar melhor. Tá? Então, fiquem tranquilos, não é nada que, meu Deus do céu, vai ter prova. Não precisa se desesperar. E a professora Camila também vai fazer as redações. Então, assim, gente, nós temos aí para frente uma trajetória de 4 meses, de muitos frutos e de muitas movimentações nossas para que vocês saiam fera desse espaço e possam construir uma redação nota 20. Né? Vamos sempre falar nota 20 para enfatizar a pontuação. Mas é isso, gente. Eu acho que eu dei todos os informes. Né? Na biografia do nosso grupo no WhatsApp também fica o drive da roda, o calendário da roda, que fica lá, calendário 2023, e o grupo de acolhimento. Né? O drive da roda é onde a gente vai anexar todos os materiais que a gente utiliza. Então, por exemplo, esse slide vai ficar lá no drive da nossa roda, no drivezinho de 2023. Se a gente fizer alguma alguma avaliação, né? Se a gente disponibilizar qualquer material em agosto, que é esse mês, a gente vai deixar no nosso drive. O calendário é um calendário da roda de leitura compartilhada. Então, nesse calendário tem todas as atividades que a gente quer fazer, né, durante esse ano. Então, pode entrar coisas novas também. Como, por exemplo, a gente quer fazer uma visita no Museu do Holocausto, que fica lá em Botafogo, né? Então, acompanhem o calendário para vocês ficarem de olho no que vai ter, né? O que vai acontecer, quando vai acontecer, qual vai ser o horário. Mas também a gente sempre notifica, tá? Então, caso vocês não consigam estar sempre olhando, fiquem tranquilos que a gente vai sempre avisar. E o grupo de acolhimento é o grupo de acolhimento do Futuro UERJ. Então, lá, se eu não me engano, deve ter uns 500 e poucos estudantes. E lá fica todos os estudantes, né? Eles tiram as dúvidas pelo grupo, e também tem monitores nesse grupo, que são justamente os estudantes da UERJ que se disponibilizam para ir tirando essas dúvidas durante a semana, né? Os monitores são as pessoas que são administradores no grupo. Então, quando você tiver uma dúvida, você pode lançar lá, se não for sobre roda, né? Se uma dúvida que caiba a nós na roda de leitura compartilhada, seja uma dúvida maior a nível vestibular, a nível documentação, você pode mandar nesse grupo e marcar um dos monitores. Bom, eu acho que eu dei todos os informes, vou passar para a professora Camila para a gente poder finalizar em seguida. Pode falar, professora. O que eu ia falar, gente, é que dúvidas sobre a redação, como a professora Luísa falou, não é lá no grupo geral do Futuro UERJ, porque isso que o professor está fazendo aqui, de corrigir a redação, é para vocês, para as pessoas que estão na roda de leitura compartilhada. Imagina se eu corrijo 500, 300, 400, 600 redações de todos os alunos do grupo do Futuro UERJ. Gostaria de fazer isso? Sim, mas eu não dou conta, tá?
E então, assim, gente, isso que a gente está propondo é para os alunos, para os estudantes, para os educantes da roda de leitura compartilhada. Então, dúvida sobre a redação, eu quero tirar uma dúvida, mas eu quero falar pelo WhatsApp. Manda no grupo lá da roda de leitura compartilhada, tá? No grupo da roda, não no grupo do Futuro É. Ah, eu preciso tirar uma dúvida muito urgente que não vai dar para tirar por e-mail. Me marca lá, @Camila Silvestre, marca lá, né, pelo WhatsApp da roda e fala, professora, tá acontecendo isso, estou com uma dúvida, você pode me ajudar? Lá no grupo da roda, tá, gente? Outra coisa que já aconteceu na outra edição da roda, gente, não precisa chamar de senhora, tá? A gente vê que chama de senhora, eu sei que é por respeito, porque a gente aprende assim, tá? Eu também chamo meus professores de senhor e senhora, mas não precisa me chamar de senhora, tá? Porque eu me sinto muito velha, tá? E não que seja algo ruim, mas também, gente, eu sou bem jovem, eu tenho 22 anos. Então, gente, me chame de você, porque eu acho que você aproxima a redação aí, por de redação, aproxima o contato, tá? E nem de tia, tá? Que já consegui também chamar de tia, então tia não, tá? Sou professora, não sou tia. Tia tira a função de ser professora, eu sou professora. Então pode chamar de professora, de Camila, de Camilinha, de qualquer coisa, mas de tia e de senhora não, tá? Então, assim, com essas características, tá bom, gente? Então, e lembrando, dúvidas no WhatsApp da roda ou pelo e-mail da roda que eu vou colocar no grupo do WhatsApp depois que a gente terminar essa reunião. Mas é basicamente isso que eu tinha para falar. A gente vai corrigir essas 4 redações ao total. Quem quiser ampliar isso, eu quero ter mais correções de redação. Envia uma mensagem para mim pelo privado, tá? Pelo meu privado. E aí eu passo o valor para vocês, porque é o meu trabalho, então esse serviço é cobrado porque é o trabalho que eu faço. Então, não tem como eu também dizer que meu trabalho é de graça, porque é daí que eu tiro para me sobreviver, e o professor não faz trabalho de graça, o professor cobra. Então, qualquer coisa, eu quero ampliar, eu quero ter... Claro que, tipo assim, gente, eu vou passar tudo para vocês que eu puder nessas 4 redações. Eu vou tirar todas as dúvidas, eu não vou parar de responder, não. Para mim responder vai ser cobrado, não. Vou responder tudo que vocês quiserem. Todas as dúvidas, eu vou mandar tudo, tá? Para essas 4 redações totalmente gratuitas. Mas caso vocês queiram ter mais correções, eu quero fazer mais de 4 redações. Entre em contato com o YouTube privado e eu passo para vocês as informações, tá? Eu não vou abrir aqui informação de valor assim por aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente faz pelo privado com o profissional, tá? E também, se alguém entrar em contato pelo privado passando o valor, por favor, não vá lançando no grupo. Quem quiser entrar em contato, entre pelo privado, não vá lançando, vou botar no... que já aconteceu, infelizmente, então, isso é muito chato. O profissional não gosta disso. Então, quando vocês souberem o valor, quem entrar em contato, não vá lançando no grupo, a professora Camila cobra tanto e assim, tá? Isso é chato. Porque isso descaracteriza a mim como professora e como profissional. Acho que o profissional quer dar o seu valor e isso se torna chato. Então, por favor, não façam isso, tá? É isso que eu queria dar de recado para vocês, assim, a gente poder finalizar aí a nossa roda de hoje, né? Gente, com isso, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui nessa manhã, porque eu sei que é um desafio acordar no sábado cedo para poder assistir a roda, mas é muito importante para vocês mesmo, na caminhada de vocês, né, ter e estar nesse espaço de compartilhamento, de construção coletiva. Então, assim, eu agradeço muito a vocês, porque ao mesmo tempo que vocês estão construindo a caminhada de vocês até a UERJ, nós, como profissionais e como educadoras, a gente aprende muito, né? Então, assim, ano passado a gente leu Não Me Abandone Jamais e nós aprendemos inúmeras coisas, e esse ano a gente vai aprender muito com o menino do Pijama Listrado também e com vocês. Então, eu agradeço muito pela participação de vocês. Sintam-se à vontade para tirar dúvidas, para perguntar, para sugerir, para levantar a mão, para abrir o microfone. Sintam-se à vontade, sintam-se pertencentes a esse espaço de fato, tá? E vamos fazer como Paulo Freire diz, né? Nós vamos aprender uns com os outros, mediatizados por esse espaço, né? Então, graças a isso que a gente está construído na roda de leitura compartilhada, a gente vai aprender inúmeras coisas. Então é isso, gente. As próximas informações a gente passa pelo grupo, tá bom? E aí a gente vai se falando ao longo dessa semana, a gente vai mandar um mapeamento novo de quais são os próximos capítulos, a gente vai falar sobre inúmeras coisas no grupo, então sempre acompanhem, sempre notifique que vocês estão recebendo as mensagens, seja pela aquela reaçãozinha, né?
colocando mãozinha, coraçãozinho, qualquer coisa para dizer que você recebeu a mensagem. E é isso, gente. Vai ser muito bom ter vocês aqui conosco ao longo desses 4 meses, tá? Não desistam, tá? Se vocês precisarem conversar com a gente, tenham nós também como um apoio, porque a gente sabe o quão difícil é esse processo de vestibular e vocês não estão sozinhos. A nossa foto, gente, não esqueça não. Volta lá no primeiro slide. Quase que a gente sai daqui sem foto, hein? Vamos tirar uma foto. Gente, nesse momento, quem quiser abrir a câmera para tirar foto, fica à vontade. Quem não quiser, não tem problema, tá bom? Que a gente sempre faz uma foto para registrar o encontro e deixar salvo depois. Gente, vamos lá. Se quiser abrir a câmera, como a professora falou, é o momento que eu vou tirar a foto. Vamos lá, gente. Ó, 3, 2, 1, tirar a foto. Tá indo. Foi, salvou. Foi, gente. Vou salvar aqui. O Caio falou, só não abro hoje porque estou hidratando o cabelo, aí fica complicado. É assim mesmo. Tem sábado, gente, que meu cabelo tá uma coisa incrível assim. Isso aqui é só porque eu finalizei ontem, mas é assim mesmo. Mas, gente, muito obrigada, de verdade. Vou finalizar aqui a nossa gravação. Daqui a pouco vai ter 3 horas de gravação para botar lá no YouTube.